Irmãos, pastor Ari foi membro dessa igreja já, um grande amigo nosso. A gente tem feito, dentro do possível, muitas coisas juntos, né? Então, que Deus te abençoe, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo aqui. Você, na verdade, foi uma grande bênção quando esteve aqui. Peço a Deus que continue sendo a bênção onde Deus te mandar, tá? Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Aos que não me conhecem, sou o pastor Ari, da Igreja Batista em Jardim Sineira, igreja filha desta igreja, né? Eu falo para o pessoal, pregar em Vila São José é grande responsabilidade, né? Porque tem aqueles que me ajudaram a ingressar no ministério sempre me observando, né? Então a observação faz com que você realmente tome aí alguns cuidados na hora de ministrar a palavra, mas como a palavra não é minha, a palavra é do Espírito, a palavra é de Deus, então a gente roga a misericórdia dele para que possa realmente, com o esclarecimento trazido, trazer a compreensão do texto lido. E é interessante que quando o irmão Gomes, né, fez a abertura do trabalho, e o irmão Neil agora nas ministrações dos louvores, nós podemos ver que aquilo que eu tinha programado para falar, né, está dentro do contexto nos quais os irmãos abordaram. E é interessante quando você olha como é que Jesus, né, ia trazendo ali as suas parábolas, né, como é que ele contava a sua história. E a história de forma esta que a pessoa podia olhar para ela e ver que esta história ela trazia lições morais e também lições espirituais. E aí ele usava ali as suas alegorias para trazer o entendimento daquilo que ele, através destas histórias contadas, as pessoas pudessem então ter o entendimento. Eu vou aqui, né, dentro de uma destas histórias, fazer uma observação contada do meu jeito, né? Mas de repente você olha para alguém e de repente você vê alguém na sua família, né? E você percebe que esta pessoa da família tem aqueles que olham para aquilo que o pai possui e de repente ele se vê no direito de adquirir parte daquilo que lhe pertence, né? E de repente ele chega para o pai e fala assim, olha, eu quero ir embora de casa. O pai, tá bom. Se você quer, vá. Eu vou assim, não, mas eu quero ir embora com aquilo que me pertence. O pai, tá bom, vai embora com o que te pertence, né? E nesta família, há aquele que ali estava sempre trabalhando com o pai, e ele então se acha no direito de achar que tudo que o pai tem é dele. E ele fala ali de forma subliminar, né? Fala assim, já que o pai tem é meu, logo em breve meu pai parte, e quando ele partir tudo é meu, porque o irmão já levou a parte dele. Olha que coisa interessante, né? De repente você está na igreja, você faz parte desta família, e você já se deu por satisfeito com aquilo que você havia adquirido aqui. Você já se deu satisfeito pelo conhecimento, você já se deu satisfeito pelas bênçãos que tem recebido, né? Você já se deu satisfeito pelo conhecimento que você adquiriu no decorrer do tempo que estava presente, e você vai assim, não quero ficar mais aqui, eu vou embora. Aquilo que eu vim buscar, eu já adquiri, não preciso de mais. Eu já consigo andar com as próprias pernas. E você vai, procura seu caminho e segue, né? Porém, tem aqueles que ficam. E aqueles que ficam olham e falam assim, não, eu vou ficar. Mas ele vai ficar porque ele tem interesse em ter mais. Pois não, eu quero mais. Mas ele não quer mais porque ele vai produzir mais. Ele quer mais porque ele acha no direito de receber mais. Então ele está aqui só para receber a bênção. Ele está aqui só para sentir-se satisfeito com aquilo que está fazendo dentro da família. Ele só está aqui para olhar para quem ele é
e achar que ele é merecedor. Tem gente assim. E tem aquelas pessoas, então, que ficam aqui e falam assim, não, eu já sou salvo. Não, Deus, através de Cristo, já me deu o reino dos céus. Quando eu partir daqui, eu vou para o céu. Eu não quero mais saber de nada. Então, eu fico aqui. Mas é interessante que quando você olha para essa história, qual é o grande problema nisto? Porque Jesus vai olhar para um grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas davam-se por satisfeito de acharem, por ter o conhecimento das Escrituras, poderia, então, já reivindicar para si o direito do reino dos céus. E Jesus está falando para ele, não é assim. Não é assim. Você não tem direito por aquilo que você faz. Você vai ter algum direito pelo sacrifício feito em seu favor. Olha que coisa interessante. De repente você está aqui. Você, não, eu vou à igreja, eu faço o meu trabalho, eu coopero, eu dou meu dízimo, eu ajudo naquilo que a igreja faz. Então eu já faço parte do reino dos céus. Será? Pense nisto. Enquanto nós vamos trazendo aqui o texto de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. O texto diz, passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por nos dar a oportunidade de, mais uma vez, compartilharmos a Tua Palavra com os nossos irmãos, amigos, tanto os presentes, Santo Deus, quanto os que nos acompanham através da rede. Pedimos, Santo Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito, Santo Deus, desperta-nos, para que possamos, Santo Deus, olharmos para aquilo que temos feito e reconhecermos, Santo Deus, que sem Cristo Jesus jamais nos tornaremos herdeiros dos céus. Pedimos que abra-nos o entendimento para compreendermos a Tua Palavra, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto, lido aqui, você vai ver que Jesus, aqui, ele olha para um homem, aqui no texto de Mateus, porque é o próprio Mateus aqui que escreve o livro, tanto em Marcos quanto em Lucas, ele é chamado de Levi. Então, quando ele era coletor de impostos, ele era Levi. Depois que ele se encontra com Jesus, ele chama-se Mateus. Talvez ele teria os dois nomes, porque era comum. Mas ele se chama Mateus porque ele, como era chamado de Levi, falou assim, não, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa diferente. Porque ele trabalhava, fazia um serviço, nos quais as pessoas olhavam para ele, e aquilo que ele fazia com que ele fosse uma pessoa realmente rejeitada. Então aqui Mateus, quando olha para aquilo que ele havia feito, ou como as pessoas o tratavam, ele agora, olhando para
o posto de trabalho dele, provavelmente aqui, Mateus, trabalhava com Herodes Antipas, né? E provavelmente trabalhava ali numa periferia de Cafarnaum, onde era uma divisa de território de Filipe com Herodes. E neste local passavam ali muitas mercadorias, e todas as mercadorias que passavam por ali, Mateus taxava. E as pessoas olhavam para ele e não gostavam muito daquilo que ele fazia. Por isso era considerado ali uma pessoa rejeitada pela sociedade, como outros da história. E Jesus aqui, então, olha para este homem rejeitado e, como o pastor Neil bem frisou aqui, a gente tem que olhar para os rejeitados não como os bodes, mas por aqueles que carecem realmente da misericórdia de Deus, né? E estarmos atentos a isto da mesma forma que Jesus, quando Zaqueu se propõe ir ver Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu, ele vai ao encontro de Jesus. Porém, quem encontra Jesus não é Mateus, ou não é Zaqueu. Quem encontra Zaqueu é Jesus. Porque Zaqueu está lá. E Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce. Olha que coisa interessante. Também um coletor de imposto. Então Zaqueu achava que ele ia encontrar Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você veio até aqui, não é você que tem mérito em estar aqui. Como não foi Zaqueu que teve mérito em tê-lo Jesus em casa? Foi Jesus que fala para Zaqueu: eu vou à sua casa. Jesus é rei. Ele se convida. Ele se impõe porque ele é Senhor. E ele faz isso com Zaqueu. Da mesma forma que ele olha para Mateus e fala para Mateus: segue-me. Que o texto diz que ele levantou e o seguiu. Olha que coisa interessante. E quando nós olhamos aqui, nós vamos vendo Mateus aqui, quando ele se levanta para seguir Jesus, o texto aqui diz que enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos estudiosos dizem que Jesus vai jantar à casa de Zaqueu, ou de Mateus, desculpa, tempo depois dessa passagem. Primeiro ele encontra Mateus, chama Mateus, e depois, numa outra oportunidade, ele vai à casa de Mateus para jantar com ele. Não vai fazer diferença no texto, mas só curiosidade. De repente, os irmãos aí têm interesse em conhecer a história, vai ver que aqui, enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, e aqui é interessante você olhar, por que é que as pessoas iam à casa de Mateus? Porque aqui, quando a pessoa fazia convite a alguém para jantar na sua casa, isso se tornava público. Então, todas as pessoas entravam ali. Todas as pessoas tinham acesso àquele ambiente. Talvez não participasse diretamente da janta, mas poderia estar presente, ouvindo ali o que se conversava, o que se tratava naquele ambiente. E as pessoas, aqui o texto diz que enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, chegaram então muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. É bom você olhar para isto. De repente você, como eu, como nós, podemos acharmos que nós somos os mais certos. Só nós iremos para os céus. Só nós somos salvos. Só nós somos cumpridores da lei. Cuidado. Olha o que Jesus aqui faz na casa de Mateus. E ele então vai fazer esta observação aqui, permite os cobradores de impostos, permite aqueles considerados pecadores estar com eles, porque ele mesmo, lá no capítulo 5 de Mateus, aqui, você vai ver, que o próprio Jesus diz que aqui os pecadores fazem as suas amizades. E isso
era normal, capítulo 5, versículo 46. Ele disse: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Então, os cobradores de impostos, ali, como a gente olha para o mundo, eles fazem as suas amizades, eles convivem muito bem com aquilo que fazem, e você pode olhar que eles se divertem bastante, porque falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos, têm os mesmos costumes. Não é por isso que você vai desprezá-lo. Jesus não desprezou. E por que é que Jesus não despreza? Porque ele olhava para estas pessoas que já eram desprezadas e rejeitadas e resolvem dar a elas uma nova roupagem. Resolve dar a elas uma nova oportunidade. Sabe por quê? Porque ele conhece a cada uma delas. Então, se você está aqui, entenda isto. Jesus sabe quem você é, ele sabe por que você veio, ele sabe qual é o seu nome, sabe exatamente o que você faz, onde você está. Ele sabe. Zaqueu estava lá. Jesus olha e fala assim: Zaqueu, vem cá, eu vou na sua casa. Mateus estava lá. Jesus olha para Mateus e fala assim: Mateus, vem cá. Eu não sei se Jesus já sabia o nome de Mateus. Eu não sei se Jesus já sabia o nome de Zaqueu. Talvez não. Talvez não. Mas quando ele o chama o rejeitado, ele o chama o desprezado, ele chama aquele que a sociedade olhava para ele e tratava como um pária, e chama pelo nome. Fala assim: olha, eu estou falando com você. Se você acha que você já esteve aqui e já se deu por satisfeito por tudo aquilo que você, entendendo ser ou satisfazer-se, e agora você já se mandou, já foi embora, porque já não quer mais, entenda o seguinte: da mesma forma que aquele que deu-se por satisfeito e foi embora, e um dia sentindo a necessidade retornou, você também pode retornar. Mas se você acha-se um legalista, um observador da lei em extremo, satisfeito com tudo aquilo que acha que tem direito por herdade, então você toma cuidado. Porque se você olha para si mesmo e não sente a necessidade de ser agraciado pela misericórdia de Deus, cuidado com os sacrifícios que você faz. De repente você olha para o reino e acha que você deve. E você deve fazer. Porque a fé sem as obras é morta. Mas não que as obras superem a fé. Abraão foi considerado o pai da fé porque fez a obra. E você tem que olhar para isto. Porque a fé sem obra é morta. Quando você olha e acha que a obra é superior à fé, aí o Senhor Jesus está falando assim: toma cuidado. O que é que ele diz aqui? Quando os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores? Por quê? Fizeram uma pergunta. Eles queriam saber. Eles queriam saber. Talvez aqui os discípulos não tiveram a sabedoria suficiente para trazê-los o esclarecimento. Porém, o Senhor Jesus vai deixar bem claro para eles aqui. E como sabia que eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, o Senhor Jesus fala assim: você que sabe o que diz lá, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Aí talvez eles deram uma paradinha e o Senhor Jesus fala assim: olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. O grande problema deles aqui é que Jesus e os seus discípulos, comendo com os fariseus, ou comendo com os pecadores de impostos, quebrava ali o cerimonial. E aí a cerimônia tinha mais valor do que qualquer outra coisa. E o Senhor Jesus vai falar para ele, assim: cuidado.
Cuidado. Talvez nós nos tornamos legalistas. Nós observamos mais detalhes do que aquilo que o Senhor requer que nós façamos. O Senhor Jesus, as pessoas olhavam para Ele, você vai aí olhar no capítulo 11 aqui de Mateus, no versículo 19, as pessoas olhavam para Ele e falavam que Ele agora, por estar comendo e bebendo com os cobradores de impostos e os pecadores, Ele agora, como amigo de pecadores, talvez não tinha tanto direito para falar, né? Mas a Bíblia vai falar para você que você não deve andar. Vai lá para o Salmo 1, né? Não deve fazer o que eles fazem, mas você não pode ignorá-los, porque eles carecem da misericórdia de Deus. Não só eles, como nós. E a Bíblia aqui, então, ela vai falando para nós a cada instante. Quando você olha aqui para o Senhor Jesus, advertindo, então, aqui os fariseus, o Senhor Jesus, ouvindo a pergunta feita aos seus discípulos, Ele diz a eles, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E aí a pergunta de Jesus é, qual é a sua doença espiritual? É achar que já está satisfeito, e já não precisa mais, e já pode ir embora, seguir o seu caminho? Ou que você ainda pode esperar o dia da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo e herdar os céus, porque já é um direito adquirido? Ou você olha para os seus pecados, olha pelas falhas, olha para os erros e fala assim, olha, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estava na casa do Pai e pelas minhas fraquezas, achando que era já suficiente para poder caminhar sozinho, eu acabei trocando as mãos pelas pernas, mas me arrependi e quero voltar. E quando o Senhor Jesus olha aqui para os cobradores de impostos e para os pecadores, Ele vai olhar para estes, para os arrependidos, para aqueles que olham para o Senhor Jesus, não achando-se melhor que os outros, não achando que não precisava de Cristo, mas olhando para Jesus e falando, Senhor, sim, eu estou doente. Eu estou doente. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça. Porque mesmo estando presente, eu não me sinto parte deste corpo. Mesmo estando presente, eu não me sinto comprometido com Ele. Mesmo estando presente, eu não me sinto de forma confortável nele. E o Senhor sabe. O Senhor me conhece. E eu queria voltar à casa do Pai. Aquele que teve o entendimento disso, olha, fala assim, não, é melhor eu voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai eu sei que lá eu consigo me alimentar. Que lá eu consigo suprir as minhas necessidades. Que lá eu tenho conforto. Que lá eu sei que o Pai me ouve. Eu sei que lá Ele atende as minhas necessidades. Eu quero estar lá. Porque eu estou doente. E quando o filho vai doente para a casa do pai, o pai não rejeita de jeito nenhum. Mas, de repente, quando o Senhor Jesus olha para essa situação aqui e diz a eles que realmente há a necessidade de olharem para a situação e perceberem que estão doentes, citando aqui, então, o texto do Antigo Testamento, o texto de Oséias, ele diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ele está falando aqui que você precisa olhar para as pessoas e não
a observância daquilo que você acha. Estar dando a você um direito de estar ou ser superior ao outro. Mas olhar para o outro com amor, olhar para o outro com carinho, olhar para o outro com atenção e sentir a necessidade do outro. Saber que ele realmente é carente da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos vendo aqui o Senhor Jesus chamando a atenção dos fariseus porque eles não observavam isto. Eles não observavam. E você vai sempre perceber e estar atento a isto. Há sempre pecador precisando da cura, do perdão e precisando de misericórdia. Há sempre. O Senhor Jesus, quando curava, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Mas também ele curava quando as pessoas precisavam de perdão e misericórdia. Quando ele olha para Mateus, ele sabia que Mateus precisava de perdão e misericórdia. Quando ele olha para Zaqueu, ele sabia que Zaqueu precisava de perdão e de misericórdia. Quando os fariseus olhavam para Jesus, entrando na casa de Zaqueu, falavam assim, olha, entrou para ser hóspede de um homem pecador. O Senhor Jesus vai falar para eles, ele era, quando eu o convidei. No instante que eu o chamei e entrei na sua casa, ele deixou de ser aquele homem pecador. E ele se transformou no novo Zaqueu. Tanto é que ele olha e fala assim, Senhor, de acordo com a lei e a lei romana, se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. A lei judaica falava assim, não, você tem que devolver 1/5 a mais só. Mas aí, como ele estava ali, e ele trabalhava para o Império Romano, ele sabia como funcionava a lei. Eu devolvo quadruplicado, se eu defraudei alguém. E o Senhor Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, ele já percebe em Zaqueu uma pessoa transformada. Quando o Senhor Jesus entra na casa de Mateus, ele já olha para Mateus uma pessoa transformada. Quando Jesus entrar na sua casa, que pessoa ele vai encontrar? E você tem que pensar nisto. Não, mas eu já sou membro da igreja. Eu já prego a palavra de Deus. Eu já canto no coral. Eu já participo da cesta das viúvas. Mas não é assim que funciona. Não é as suas obras que te salvam. O Senhor Jesus está olhando para aqueles homens, e aqueles homens precisam entender o que é misericórdia. O que é misericórdia? Se eles tivessem um entendimento do que é misericórdia, eles podiam realmente ter as suas vidas transformadas. Mas eles não entendiam. Não entendiam. E o Senhor Jesus aqui, quando olha para aqueles homens, eles achavam que era melhor ficar afastado dos outros, mas aparentemente obedecer à lei e o cerimonial do que fazer a vontade de Deus. E Jesus está fazendo o convite para você. Como fez a mim, faz a cada um de nós. Você tem que estar atento ao convite que é feito. Porque quando Jesus passa e encontra Mateus, ele olha para Mateus e fala, vem, segue-me. Quando ele olha para Zaqueu, ele fala assim, desce, porque eu quero estar na sua casa. Quando ele olha para você, e ele fala assim, olha, vem, eu quero estar com você. Que tipo de reação você vai ter para receber Jesus? Você tem que pensar nisto. Porque quando o Senhor Jesus chama, Ele chama para transformar vidas. Ele chama para que você deixe de ser quem você é e passa a ser uma pessoa diferente.
Ele chama você para que você possa ter um encontro com Ele e permitir que a sua vida possa ser transformada. O Senhor Jesus está chamando. Eu não sei se você já ouviu Jesus te chamar. Se não ouviu, peça para que Ele fale aos seus ouvidos e você ouça. Porque quando o filho que se deu por satisfeito de ter aquilo que o pai poderia te dar a ele por herança, um dia ele parou para ouvir. E quando ele parou para ouvir, ele ouviu o pai chamando. E ele falou assim, não, é melhor ir para a casa do meu pai. É melhor ir para a casa do meu pai. Tá? Se você ouvisse o seu pai te chamando, você faria como o outro que ficou em casa, falou assim, não, eu já trabalho para o meu pai, já faço a vontade dele, e quando ele sair daqui, o que ele tem é meu, então eu já estou no reino dos céus. Se você se manter desse jeito, possa ser que você não desfrute da herança. Mas se você ouviu Jesus chamando, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, mesmo aparentemente tendo sido egoísta, mas se você ouviu o pai chamando, você não, eu errei. Eu quero ter realmente um compromisso. Agora é diferente com meu pai, porque eu não tinha antes. Eu não tive o entendimento de que aquilo que meu pai fazia era para que eu pudesse ter uma vida melhor. E aquilo que Jesus tem feito é para que você possa ter uma vida melhor e desfrutar do reino que Ele tem preparado. Se o Senhor Jesus está te chamando, não rejeite o convite. E o convite dele é, desce, segue-me. Para onde você vai?